Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A gente está começando mais uma live. Ui, caiu o carregador. Mais uma live de lançamento do novo livro. Um encontro que eu tenho com as autoras, né, com as mulheres que escreveram esse livro extraordinário junto comigo. Na segunda-feira, vocês acompanharam que eu pude conversar com algumas dessas mulheres, né? Na segunda-feira eu conversei com a Aniele Franco, que fez o prefácio desse livro, conversei com a Áurea Carolina, que escreveu um artigo muito legal, conversei com a Jandira, que escreveu um outro artigo muito legal, e também com a Duda Salabert, vereadora mais votada da história de Belo Horizonte. E hoje eu vou receber outras 3 mulheres. Vou começar falando um pouco sobre isso com vocês, né? Eu ainda quero organizar com todas as autoras, mas deixa eu explicar para vocês. Hoje eu vou começar conversando com a professora Marlise, depois converso, vamos ver a ordem direitinho para não dar furo. Primeiro eu converso com a professora Marlise, que é a professora... O livro tem 14 artigos em primeira pessoa, né? 14 artigos de mulheres que vivem a política, que experimentam a violência política. E um artigo que é um artigo teórico, conceitual, da professora Marlise Matos, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. João, tudo bem? Então, a Marlise escreveu o artigo teórico do livro e eu vou conversar com ela, depois converso com a deputada Jo Moraes e depois converso com Marina Silva. Vai ser uma live bem legal na noite de hoje. Eu ia conversar também com a Isa Pena. A Isa tá com problema de conexão, né? Hoje ela teve um dia bem intenso, né? Um dia todo correndo atrás do tema do Conselho de Ética. Vocês sabem, a Isa foi submetida a uma violência muito intensa dentro do plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Hoje teve a reunião do Conselho de Ética e um deputado do PRB pediu vista ao processo, né, impedindo que a punição fosse aplicada ao parlamentar. Então, é um dia, né, acho que tenso, muito tenso também para a Isa, além do tema objetivo, né, do acesso à internet. Hoje nós batemos, lamentavelmente, eu vou ver enquanto eu adiciono a professora Marlise, né? Hoje nós batemos, lamentavelmente, um novo recorde, são 1910 óbitos no nosso país. Cada dia fica mais triste, né? Cada dia fica mais assustador também, mas eu acho que o nosso esforço é o esforço de acreditar e reafirmar a existência de alternativas nesse momento. Existem alternativas, né? Existe alternativa, nós precisamos de espaços de testagem em massa. Minha cidade, a cidade de Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que não tem testagem em massa, não tem nenhum espaço para que as pessoas procurem o poder público para se testar no volume necessário para rastrear e isolar casos. Nós precisamos ampliar o isolamento social, diminuir, portanto, a circulação de pessoas, mas nós, para isso, precisamos garantir condições para que os mais vulneráveis possam se isolar, né? Não existe a opção de se isolar para uma parte muito expressiva do povo brasileiro. Então, esse é o nosso esforço, né? O esforço para que a gente possa conjugar a luta pela vacinação com a luta por auxílio emergencial e suporte para essas famílias. Por isso que hoje aqui em Porto Alegre nós tivemos um ato muito importante, que foi o lançamento de um comitê popular de articulação dessas iniciativas, né, para que a gente possa fazer também chegar às famílias mais vulneráveis alimentos. Nós do Instituto Se Fosse Você, vocês sabem, né, no ano passado fizemos uma ampla campanha de doação de alimentos, doamos mais de 75 toneladas. Esse ano, o recurso da venda desse livro, dos outros, né, o lucro da venda dos livros e de tudo que vende no site do Instituto será doado para compra de cestas básicas e também para aquisição de absorventes ecológicos para garantir a dignidade sexual de meninas e mulheres. Então agora eu vou incluir, é um dia muito triste, né? A gente tem feito um esforço muito grande para não nos deixar contaminar com esse clima, mas ao mesmo tempo esse é o clima
que o nosso país vive, né? E a responsabilidade que nós todos temos, né, individualmente, de fazer a luta coletiva, de lutar para garantir esse tripé, né? Vacina, auxílio emergencial e diminuição de circulação de pessoas, é uma luta muito cansativa. Eu vou adicionar, vamos ver se a Marlise tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Professora Marlise. E esse cabelo muito louco que eu tô, gente. Tá branco, tá lilás, tá o quê? Não sei o que ele tá, mas tá muito louco. Vamos ver se a Marlise entra. Professora! Oi? Ei, Manu. Então, amiga, dureza esse dia, né? Nós Ai, estamos pesado, amiga, pesado, né? Visse esse último post aí, né? 45 segundos, uma pessoa morta no Brasil, gente. É a hora da indignação, né? A gente não pode acatar, aceitar, né? Ficar aí satisfeita com isso de modo algum, né, Manu? Assim. Mesmo estando aqui para falar de outro assunto, né? Eu achei super pertinente você começar lembrando, porque muito grave, amiga, muito sério isso que nós estamos não vivendo, tem é como não falar muito. disso, né, Marlise? Eu tava hoje dizendo pra uma amiga minha, às vezes eu penso assim, a gente passa o tempo inteiro caminhando na beira de um buraco e se equilibrando para não cair para dentro dele, né? Para não deixar a esperança embora, para continuar olhando para um projeto na frente, mas eu confesso, essa última É, semana para mim foi muito, muito, muito difícil, sabe? Eu olhei assim para o buraco e caí uma parte para dentro, porque a gente perdeu mais uma pessoa querida próxima essa noite. Um desse número é uma pessoa próxima da minha família, né? Então, quando a gente humaniza, coloca um rosco, né? Coloca a vida, dói ainda mais, se é possível doer mais, né? Então, é, é o colapso, né? Eu tava hoje no lançamento do Comitê Popular aqui em Porto Alegre dizendo isso é o que a gente chamava de barbárie. A gente está dentro disso, né? A gente entrou no que a gente dizia que ia acontecer. É uma loucura, né? É é. uma E loucura. sem controle nenhum, né? Sem um eixo, né, fundamental, né, de condução desse processo, né, Manu? É de uma irresponsabilidade que beira o crime mesmo, né? Eu acho muito sério isso que nós estamos vivendo, porque são vidas, né, Manu? São pessoas, cada um desses 1.900 tem uma mãe, um pai, um filho, um irmão, uma avó, um tio, né? Que estão agora em prantos, né? Famílias Exatamente. destroçadas. É terrível. Eu acho que nós estamos num momento muito tétrico, é macabro, né? A gente abriu um seminário do NEPEM na segunda-feira e a professora Sônia Alvarez esteve com a gente aqui falando isso. O cenário do Brasil é macabro. A gente não, sabe, não tem palavras mais, né, para dizer da nossa indignação, da nossa revolta. Eu dificilmente eu sucumbo, mas está pesada, amiga. Tá difícil, viu? Vou Tá, dizer para você. Não tá fácil, tá, não. exatamente, tá? Assim, essa para mim foi a pior das semanas, de todas as semanas, assim, desse processo que é muito longo, né, Marlise? É. Eu Mas hoje tá muito voltei pela difícil. primeira vez ao UFMG presencialmente em um ano, Manu, e foi muito triste entrar no prédio da Fafiche, tudo parado, tudo fechado. É muito ruim. A gente está num momento realmente meio. É, Mas vamos seguir, né, amiga? Vamos em frente, vamos né? seguir. Porque não nos resta alternativa se não seguir, né? Exatamente. Marlise, primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, fiquei tão feliz. Aí hoje a gente está montando um curso surpresa para lançar semana que vem. Aí quando eu vi, eu falei, quem vai dar essa aula é a Marlise. Sabe Ai, aquela. Manu, Eu sou que essa honra, pessoa né? que a pessoa dá a mão e eu começo a puxar o corpo inteiro. Não, pode levar tudo, Manu. Muita alegria mesmo no coração, assim, é uma honra, é um prazer, né? Tenho muito orgulho de ter você nessa caminhada. Você é exemplo. Ontem, anteontem, né? Ou ontem, não me lembro mais, teve a live com a Duda. Fiquei tão emocionada também, né? Dela reconhecendo a importância Vou que você chorar. tem. E eu achei lindo isso, porque isso é Manu, a gente precisa desse espelho, né? As mulheres brasileiras precisam com urgência para ontem se espelhar, né, em mulheres como você. Então, assim,
É maravilhoso esse papel, que sim, você cumpre muitos papéis, mas esse eu acho absolutamente fundamental, né? E foi um prazer ser convidada, né? É tema duro, é um tema pesado, é um tema difícil, mas nós temos que seguir, amiga, nós temos que continuar pautando, né? Eu acho que esse é o grande ponto desse livro, que vai ser muito importante, Manu, pode ter Olha certeza. como ele ficou lindo. Ficou lindo, tô doida para pegar ele nas Ele mãozinhas, né? vai já já para O aí, ó. Tá ficou lindo filhotinho na aqui, mão. viu? Ó. Ah, tá muito Sabe, bacana, amiga, que eu adorei. comentar, eu tava comentando com as pessoas antes de tu entrar, que eu convidei as meninas para escreverem, elas escreveram, e aí quando eu vi o livro montado, assim, ele começou a ganhar forma, eu pensei, mas a gente precisa falar para as pessoas sobre o que é violência política de gênero, né? E aí na hora me veio, só me veio o teu nome, Marlise, porque na verdade talvez a melhor palestra que eu tenha assistido na vida, né, sobre violência política de gênero foi uma que nós fizemos juntas. Eu falei Lembro, contigo, mas eu acabei ganhando a tua palestra aí na UFMG, justamente uma lembro. que tu mostrava imagens, né, super imagética com relação a Cristina, a Bachelet e a E a Dilma. Dilma? Né? E eu sempre comento aquela tua palestra com todo mundo. Eu falei, bom, vai ser a chance de todo mundo poder ter acesso ao conhecimento da Marlise, porque tu te dedica a estudar isso dentro da academia, né? Que poucas É. pessoas ainda fazem. Há muito tempo, né, Manu? Agora nós temos a oportunidade de colocar nome, né, naquilo que a gente não tinha antes, né? Hoje a gente chama de violência política de gênero, violência política contra mulheres, algo que não é novo, né? A experiência da violência para as mulheres no espaço do poder, nos espaços em geral do poder, mas mais ainda específico no poder parlamentar, é, né, tem bastante tempo, mas eu acho que o feminismo e a teoria feminista, elas têm uma conquista que é essa de trazer a visibilidade quando nomeia, né? A gente chama isso de políticas da Exatamente. nomeação. Quando você dá nome, você tira isso de uma invisibilidade, né? E as pessoas conseguem, olha, isso que eu estava vivendo faz sentido. Faz Olha, a sentido, Manu Marlise. faz isso, né? E sabe o que eu ia te dizer? Justamente na hora que eu fui dedicar o livro, né? Eu dediquei às mulheres que lutavam contra a violência política antes disso ter nome. Porque essa é a Exatamente. impressão que eu tenho, né? Que nós somos É. submetidas a isso há muito tempo. E no último período nós avançamos muito na ocupação de espaços, na elaboração teórica, né, com o movimento feminista, e passamos a difundir mais conceitos, né, a dar mais nome às coisas, às nossas dores e às violências. Mas isso é Exatamente. algo que existe historicamente. Historicamente atinge mulheres que ocupam espaços de poder, né, que ousam estar na esfera pública, né? Uhum. Eu acho que a gente tem não só agora a possibilidade de dar nome, né, a esse fenômeno que infelizmente povoava, né, habitava as mulheres e a experiência das mulheres na política, Manu, mas eu queria lembrar aqui que eu falo um pouquinho disso também no texto, da importância que a América Latina teve nessa de trazer à tona, sabe? De trazer para o debate. A lei, por exemplo, contra o assédio político, a primeira que a gente teve na América Latina, que foi a da Bolívia, é de 2012, né, Manu? Então, a gente já tem, né? Eu acho que esse pioneirismo da América Latina de nomear esse fenômeno com muita, bem precoce mesmo, assim, isso não estava sendo debatido, né, na agenda do norte, dos países da Europa, dos Estados Unidos, e a América Latina que colocou isso na agenda da ONU, né, e da academia também. Eu acho isso também uma menção necessária de ser feita, né? Hoje você tem na Organização dos Estados Americanos uma declaração contra o assédio político contra mulheres, né? E hoje no Brasil a gente até já tem projetos de lei. E uma recomendação para que legislações sejam aprovadas, né? Exatamente, exatamente. Então, portanto, assim, é muito importante falar disso também, né? Assim, que a gente não está copiando nenhum país lá do norte, pelo contrário, elas é que estão olhando agora para esse fenômeno e passaram também a nomeá-lo, né? E a chamar atenção para a existência desse fenômeno. Mas desde os 2000, da primeira década dos anos 2000, a gente já está aí fazendo, né, o trabalho necessário de denúncia, né?
de trazer o conceito a público, de fazer esse debate, de criar legislação para enfrentar isso, porque é essa a grande estratégia da nomeação, né? Quando você traz para a visibilidade pública. Porque senão, eu lembro de você falando isso várias vezes, mesmo naquela palestra lá, assim, foi bem assustador quando eu me deparei, Manu, para as 3 mulheres que chegaram à presidência da República, com aqueles 11 mecanismos, né, que você viu lá eu apresentando, que aquilo assim é muito assustador, porque você vai vendo se materializar na sua frente, né, de forma imagética, como você mencionou, a discriminação patriarcal, misógina, né, das mulheres que estão nesses espaços. Então, aquilo acenderam todas as luzes, né? Eu comecei com a Dilma, fui chegando na Bachelet, cheguei na Kirchner, depois fui para os Estados Unidos, sabe, Manu? Porque me disseram num encontro da Lasa que aquilo era um problema das democracias latino-americanas, pouco institucionalizadas. Aí e aí eu fiquei peguei a Hillary Clinton, eu peguei aquelas 4, né, deputadas do Partido, né, Democrata que foram eleitas. É assustador, Manu. Para Hillary Clinton, eu consigo achar quase as mesmas imagens que eu achei. Quando eu li o livro da Cristina, que chama Aquele Sinceramente, eu não sei se tu viste, é um livro grande que a Cristina lançou, uma espécie de autobiografia. Eu não li, mas eu vi que ela lançou. Então, eu até comentei com eles, com os argentinos, que eles tinham que traduzir, porque ele é muito impactante. Mas eu li o livro, foi meu primeiro livro do ano passado. E eu, quando li, eu fiquei muito impactada com coisas que tinham acontecido com ela. Que eu não tinha a menor ideia, que eram iguais às que tinham acontecido comigo anos depois, né? Que ela teve a casa apedrejada com a neta de 2 anos dentro, né? É pesado, né, amiga? A violência contra a filha mulher dela, inclusive a diferença da violência contra a filha e contra o filho, né? Eu fiquei muito impactada com os detalhes, assim, com o quão similar com o processo que nós mulheres sofremos no detalhe, não só no atacado, não só nas ondas. Sim. O que só revela essa moldura, né, Manu? Nós estamos numa estrutura mesmo patriarcal de poder, né? De exercer o poder. E eu costumo dizer que a violência política é esse mecanismo que há muito tempo opera para expulsar as mulheres, né? Ele opera com essa intenção mesmo, de manter a reserva masculina branca do poder político, né? Então, assim, as mulheres que estão disputando esse poder com os homens, elas necessariamente vão entrar nesse enquadramento da violência, porque não é um lugar que eles acham que a gente precisa e deve ocupar, né? Esse, para eles, é o lugar do privilégio, né? É o lugar do mando deles, do controle deles, né? Eu diria que é a última fronteira, basicamente, né? Assim, que eles não querem compartilhar de modo algum, sabe? E mesmo a estrutura da sociedade vai a favor, né? Vai jogando exatamente nessa mesma toada, o que é muito triste. Agora tem que denunciar. Eu achei muito genial também a sua ideia de não falar só de você, sabe? Assim, porque falar no coletivo mostra exatamente essa que eu acho que é a dimensão mais importante de pesquisar sobre esse assunto. Isso não é uma experiência de uma mulher, né? Exatamente. Nós não estamos falando. Foi exatamente assim a conclusão que eu cheguei, porque quando acabou a eleição, no outro dia mesmo, literal, né? Eu amanheci com a convicção de que eu precisava escrever sobre isso. E aí eu desenhei o livro mentalmente, que é como eu trabalho, né? Fiquei desenhando. E nesse desenho mental, eu simplesmente falei, tá tudo errado, né? Eu não posso falar sobre mim sozinha, porque isso reforça a ideia de que é algo pessoal, né? De que é algo que só eu vivi, quando na realidade é algo sistemático. E por isso que então eu escolhi exatamente por isso que eu resolvi, né, escrever e chamar essas outras mulheres. Decisão muito sábia, amiga, e muito, né, solidária também, né? Porque eu acho que muitas a Jandira escreve sobre isso no livro. É impressionante a história e a trajetória da Jandira, assim, são
né, lapidares aí, tem experiências que são muito específicas. Eu também entrevistei Jô Moraes, que vai, Que vai muito entrar querida, né, agora. que vai entrar daqui a pouquinho, uma honra estar dividindo esse espaço também com ela, porque são mulheres tão importantes e tão fundamentais, né, Manu, também para a nossa história de ter mulheres nesses espaços, né, e dar voz para elas, né, Benedita da Silva, tô, assim, muito feliz das escolhas também, sabe? Muito, muito, muito satisfeita, porque são mulheres que a gente precisa ter isso, porque a gente escreve pesquisa, faz relatório, Manu, mas depois desaparece, ninguém vê, né? Então, assim, eu acho que o livro vai cumprir muito esse maravilhoso papel de pá, né? Bota aí na cara da sociedade para que as pessoas possam ver, Exatamente. né? Que é assim. E também, Marlise, eu fiz o esforço, tu citaste esses nomes, Jandira, Benê e Jô, de resgatar essa história, né? Porque eu sinto, Perfeito, como uma perfeito. mulher de uma geração intermediária, digamos assim, né? Que não tem os 60 delas, né? E nem os 20 das que estão chegando, que está exatamente no meio do caminho, que às vezes há algo no ar, sabe? Que parece que as coisas começaram agora. Quando nós temos Não, muitas mulheres que vieram antes, né? é. Muitas mulheres vieram antes, né? Então, assim, também foi uma forma de fazer esse encontro geracional e mostrar que isso atravessa todas as gerações. Sem dúvida. E eu acho que isso também vai facilitar, né? Pavimenta um pouco o terreno para as que estão chegando, sabe, Manu? Porque eu costumo brincar nas formações políticas, né? Eu falo assim que as mulheres vão para as eleições meio como cordeirinhos vão para o abate, né? Assim, elas vão sem muita noção do que aguarda por elas ali, sabe? E aí, assim, o livro acho que vai ser assim, um livro de cabeceira de qualquer, né, mulher, né? Manual de sobrevivência para a campanha né, de qualquer mulher nesse Tomara, país. Marlise. É Tomara. maravilhoso. Eu também Tomara, acho que a não. gente tem que falar mais, sabe? Porque aqui tem uma coisa que é das que eu vou conversar com a Jo agora, que tem algo que é óbvio, todo mundo gosta de ouvir, mas não é sobre o lado que diz respeito a mim individualmente ou a essas mulheres, mas cada vez que uma mulher diz que eu sou muito forte, na verdade, isso que é para ser um elogio é quase um argumento para ela não estar ali na cabeça dela. Eu não sei se tu entende o que eu Uhum, quero dizer. Então, também é um sim. esforço de desmistificar essa ideia de que nós somos mais fortes do que as outras mulheres, como se nós tivéssemos algo especial, né? E não como É, se como sei quando não. nós não temos, né? Porque essa ideia de que nós somos especiais é o que mantém mulheres afastadas da política, né? É. É que mantém esse espaço ainda na reserva masculina também, né? Exatamente. O que a gente deseja, né, Manu, é que as mulheres que leiam o livro não leiam como mais um obstáculo que elas vão ter que enfrentar, mas entendam como sendo um cenário para se prepararem para ser enfrentado dessa forma, né? Porque também não dá para entrar na ignorância, né? Simplesmente na ingenuidade de que esse jogo não é pesado. Ele é muito pesado, né? E a Exatamente. gente precisa que as mulheres saibam disso, né? Então o livro, eu não tenho nenhuma dúvida, amiga, ele vai cumprir esse belíssimo papel, sabe? De fazer esse alerta, fazer a denúncia, compartilhar esse legado, né, dessas mulheres que antecederam, porque a gente tem sempre que honrar, né, quem nos Exatamente. antecede, eu acho que isso é sempre muito importante. E aí estamos aí com as jovens, né, a Isa Maravilhosas. Pena, né, a gente aqui temos a nossa Isa Lourença, a Duda, que teve, né, com vocês, assim, é tão bonito ver, né, Manu, mesmo nesse contexto, 2020 nos trouxe, pelo menos Belo Horizonte fez uma revolução aqui. A gente tem 10 mulheres na Câmara de Vereadores em BH, né? E assim, claro que não são todas, né, progressistas, mas assim, é avanço ter mulheres nesses espaços, sabe? Então, assim, eu acho que é sempre muito bom, né, a gente poder contar com um livro que narra, né, na primeira pessoa essas trajetórias, porque isso é experiência compartilhada. E as mulheres e as feministas sabem que isso tem efeito, né? Nós sabemos que Bom, isso produz efeito. ó, quando passar isso tudo, Marlise, a gente vai fazer o lançamento mais legal de todos em Belo Horizonte. Porque Belo Vamos, Horizonte vamos tem fazer, tu, né? tem Jô, tem Áurea e tem Duda de autora. A gente vai ter que fazer, eu falei para Duda, ó,
ontem Não, para aula. maravilhoso, Vai maravilhoso. ver o Pode, dia de pode agora, eu botar vou nas. pro Vamos mercado imaginar. público. Vamos imaginar. Vai ser lindo mesmo Vai fazer ser esse lindo. levantamento. Vai ser Vai muito ser lindo. bacana. Foi uma alegria muito grande te ver, em primeiríssimo lugar, que eu tô Também, morrendo de também, saudade de ver as pessoas queridas e conversar também, meu contigo. amor. Muito obrigada mesmo. Agora eu vou receber a Jo. Acho que a Jo já tá por Eu que aqui. agradeço, querida, mais uma vez a oportunidade, né? E assim, a gente está, inclusive, só um minuto, assim, um mapeamento que o NEPEM está fazendo atualmente. Depois eu vou te pedir para compartilhar o link, porque a gente está tentando ter dados mais concretos, sabe, Manu, da experiência da violência nas eleições de 2020, porque foi bem assustador, né? Assim, o contexto dessas eleições. Então, o NEPEM está com um levantamento aí aberto, Tu depois eu nos te mando, passa se que você vai ser a puder. maior alegria a gente poder compartilhar nas nossas redes. Beleza, querida. Eu que agradeço e ó, bom papo aí. Manda um beijo enorme para a Jô, para a Vamos ver se ela já Marina. tá aqui, que aí tu dá o beijo nela, que agora o Tá Instagram, bom, ele tá bom. permite ficar com É, duas menina, eu pessoas vi, vai juntas, que tá muito louco. muito legal isso. Foi ótimo. Eu também não sabia, não, da Não, e inovação. olha o que descobri ao vivo, eu achei que eu tinha estragado tudo. Ô, Jô, Beijo, Oi, Marlise. beijo Beijo. Fica vai grande, te dar um querida. beijo ao vivo, Marlise. Um beijo, Ô, Marlise. Saudades Marlise, suas, Jô. Saudades muitas, também. viu? Muitas, Sabe muitas. que Fiquem bem aí. A Jo me manda Duas Tá, mulheres que trabalho. eu fiquei. admiro, olha, admiro vocês duas imensamente, viu? Tenho Viu, muita alegria de saber que vocês Marlise, estão a Jo aí me na luta. manda trabalho e eu respondo assim, Jo, eu te amo, porque eu tô... Parece uma, Ô, Ma- parece uma doida. Manu, tu poderia terminar aquele artigo? Pai, Jo, tô pedindo, eu termino, porque eu te amo. E ela não pode nem dizer que é mentira, porque é verdade. Bom papo pra vocês duas, Beijo, ó. Marlise. Ô, Beijos, que tá? bom, Marlise. Bom Tchau. demais. Oi, Tchau. Jo. Oi, oi, Manu. Olha, Manuzinha, assim, é, eu fiquei muito tocada quando tu começasse a fala, falando da pandemia, porque nós que participamos do grupo Koalas, e esse grupo Koalas já deu tanta fofoca política, tanta especulação política, e nada mais era do que uma irreverência política. Nós acabamos de perder um membro do Koalas Minas Gerais, João Henrique, um menino jovem, e o que foi mais doído, Manu, é que você sabe que é todo mundo muito irreverente, de muita cultura, Que muito tristeza. solidário com tu, e ele avisou quando foi internar, e a cada momento a gente ia acompanhando, então é muito doído mesmo, esse momento. E É eu um horror, fiquei assim, Jo. muito empolgada Eu com hoje aquelas peguei o meu tuas celular, Jo. propostas. Eu hoje peguei meu celular exatamente isso. Eu tinha uma vizinha aqui no prédio, Dona Selmira, que eu dizia que ela era minha segunda sogra, porque ela gostava muito de mim, mas ela protegia mesmo era o Duca. E ela foi para o hospital pouquinho antes do Natal, me mandou uma mensagem: vou fazer meus exames, reza por mim. Eu falei: sim, Dona Selmira, como sempre. E ela não voltou. E essa noite nós perdemos um dos maiores amigos da família do Duca, de 50 e poucos anos, que aconteceu a mesma coisa. No dia que eu soube que ele estava no hospital, ainda conversei: Paulo, daqui a pouco a gente vai se abraçar e comemorar a tua alta. Ele disse: se Deus quiser. Ele é um, né, nesses mais de 1.500 que nos deixaram ontem, ou dos 1.900 que nos deixaram ontem. É uma tragédia sem fim, né, Jô? É uma tragédia É. sem fim. E a gente, eu acho que é muito bom, tu está tratando muito bem disso, a gente fica muito impotente, Manu. Assim, há uma impotência imensa, sobretudo das mulheres, porque o cuidado termina sendo delas. Então, a divisão que elas fazem das pessoas que estão doentes, de ficar na fila, de buscar atendimento, é uma impotência que eu acho que só conversando, aquela tua proposta, a criação do comitê hoje é uma lição para nós, porque o Comitê Popular não é só porque aí o prefeito não está dando a resposta necessária, mas também em outros lugares pode ser um aprendizado para a gente. Como a sociedade civil pode se ajudar. Eu achei aquelas ideias que tu apresentasse muito, muito boas. Até a gente mandou
a Vanessa Graziotin, nossa secretária de Mulheres, mandou para todas as coordenadoras da conferência como uma proposta para ver como que é a Isso que força acende e daquilo. apaga é a Laura ligando e desligando a tomada, viu, Jô? O que tu tá fazendo, minha filha? Tem 1 milhão de tomadas na casa para tu carregar isso. Carrega lá na sala, dá pro papai e coloca a minha de volta. Tá vendo, Jô? Pô, fala com Me a dá, me Laura dá um que a segundo, Jô. Duda, tá, pode ir. E ela vai estar escutando que a Duda, que recebeu ela aqui no aeroporto, sempre fala nela e quer muito ir para aí para ver a Laurinha. Então ela Elas tem que se vir, porque encontraram. a Laura está o terror da sociedade. Ai, Teve o primeiro livro que foi a Revolução e terá o segundo, que será a Contra-Revolução. não, mas ela é maravilhosa, viu? Jô, deixa E eu te eu falar uma acho, coisa. No meio disso tudo, né? Eu tava olhando aqui, tu tá super linda no livro, eu tava te catando aqui, ó. Ó como tu tá lindona. Tanã. nossa, mãe do céu, Que é, Jô? vai, o povo nem vai saber que a minha Bené é uma geração de 15 a mais do que a Jandira, viu? Eu e Bené temos mais parceria. Mas Obrigada por ter mais não, é que eu fui intimidade, falando e fui né? diminuindo as diferenças, né? De vocês e minha com as mais novas. Fui me juntando com as mais novas e, tipo, botando a Jandira com as mais velhas para aumentar a diferença. Porque senão eu fico muito perto também. Eu ainda quero conservar a juventude. Deixa eu te dizer, João, quando a gente começou a conversar sobre o livro, teve um dia que tu falou, né? Sobre isso do resgate da memória das mulheres mais velhas que fazem política. E eu realmente fico pensando, né? Quanto a gente fala sobre isso, né? Porque como as coisas elas passaram a ser muito mais ditas agora, parece que elas passaram a acontecer agora. Quando na realidade tem mulheres, como é o teu caso, que há décadas lutam e denunciam essa violência, mesmo que ela ainda não tivesse nome, né? Nome, ou um nome público, ou algo que as pessoas vissem como um nome, né? Eu acho, Manu, que tem coisa que a gente percebe quando está no meio delas. A tua proposta deste livro, ela me marcou profundamente em descobrir que não se discutia antes, apesar da realidade concreta, apresentar a violência política de gênero há bem mais tempo, não se falava sobre isso. Não se falava sobre violência política de gênero. O primeiro projeto que aparece aí é votado agora, em 2020, e é a primeira legislação que entrou em 2015. Então, eu acho que o mérito é que nem eu sabia que eu tinha sofrido violência política de gênero desde os primeiros movimentos que no período da ditadura, eu enfrentei. Para mim, foi ao tentar fazer um esforço de pensar na tua proposta, de tentar entender o que era importante, eu descobri que eu não sabia, não tinha consciência de que eu tinha vivido a violência política de gênero nos primeiros momentos da minha existência. Eu não imaginava que na noite que eu fui presa, em 1969, e que o policial me levou, em vez de me levar para a delegacia, para fazer o interrogatório, como levou meu noivo, ele me levou para circular num carro, pelas ruas, na madrugada, não perguntando coisas políticas, perguntando coisas da minha sexualidade, o que é que eu tinha, porque claro que eu contei que eu estava na porta da fábrica e foi de lá que eu fui presa e eu tinha que inventar uma desculpa, porque eu não podia dizer onde eu estava. E eu disse que tinha ido para lá, para a porta da fábrica, procurar um emprego, procurar um homem que me sustentasse. E ele foi fazer esta discussão na madrugada, antes de me levar para a pancadaria lá na delegacia. Eu não sabia que isso era uma violência política de gênero. E não imaginava essa diferença, mesmo no período da ditadura militar, que a violência foi cruel, as torturas, os assassinatos, tudo que ocorreu, atingiu homens e mulheres.
mas as particularidades que existiam relativo à mulher. E eu acho que o teu livro despertou isso, despertou até para mim. O que é consciência, violência política de gênero? Às vezes até no cotidiano. Até agora, Manu, eu fui candidata a vereadora aqui, e aí um bocado de gente cobrando. Ô, pô, por que você não vai cuidar da sua neta em vez de se meter na política? Eu disse, olha, que minha neta tem quem cuide dela. E as outras crianças que não têm quem cuide? Eu tenho uma vontade de ajudar essas outras crianças. Mas é agora, é viva, é cotidiana essa violência política de gênero. E a gente não percebe. Eu acho que a construção do teu livro, a proposta de agendar, de pautar, com a diversidade que está, eu creio que vai ajudar muita mulher a ter coragem de enfrentar essa luta que a gente está vivendo hoje. Tomara, Jô, tomara. Vocês já viram, né? Eu sou sempre a faladeira das lives, mas a Jo começa a falar da ditadura e sempre me falta o ar, porque eu realmente acho que a gente tem que fazer um esforço muito grande, Jo, para honrar a história de mulheres que vieram antes da gente, né? Porque como nós estamos num momento muito de uma ascensão muito grande de luta das mulheres, isso é maravilhoso, a gente não pode perder a dimensão, primeiro, né, de que essa luta é uma luta que vem, que ela não começa do zero agora. E segundo, que existe uma conexão entre gerações. Quer dizer, muitas das conquistas que uma geração vive agora, todas vivem pela primeira vez juntas. Né? Como é, por exemplo, o debate sobre o ambiente político. Nós fomos submetidas, eu que tive mandato desde 2004, um pouco depois do que tu, nós fomos submetidas no parlamento a um tratamento que as mais jovens não serão. Né? E isso impunha limites à nossa atuação que talvez os mais jovens sequer ousam pensar, imaginar, né? Da hostilidade do ambiente, do que eram os ambientes. Eu, às vezes, fico vendo e confesso que vejo com bastante felicidade, né? Mas aquela juventude, aquelas meninas, a Talíria, que inclusive escreve o livro também, a Áurea, que escrevem o livro, e ambas têm bebês e amamentam no plenário, eu penso, nossa, a Jandira lá atrás, para ter licença, João, foi uma briga política, né? Para não ser licença saúde, para o filho não ser tratado como uma doença. Então, muito, para mim, é muito importante que o livro resgate essa dimensão histórica, né? De que outras mulheres foram submetidas a isso antes de nós sermos. E é muito interessante a gente lembrar, porque na política, e eu cito no livro, uma cena muito rotineira, que ninguém perceberia. A primeira vez em que eu fui para uma reunião no Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados. E eram líderes de partido, duas mulheres, eu pelo PCdoB e a Luciana Genro pelo PSOL. Nós duas ficamos em pé durante toda a sessão, porque na cabeça daqueles homens e dos assessores não passava pela cabeça que tinham duas líderes de partido que deveriam ter a atenção que eles davam a todos os homens. Então, todos estavam sentados nas cadeiras, todos tinham, mas não perceberam, e a gente ficou a maior parte do tempo. É tão cotidiano esse machismo, essa violência, que é algo que a gente tem que estar atento. Conquistas, foram conquistas muitas. Eu acho que a nossa geração, quando eu cheguei lá, e cheguei em 2006, Chegamos juntas. Chegamos juntas, numa diferença espetacular. Você chegou, e aí também é violência, como a musa. E olha, a musa era uma... Ao colocar você como a musa, porque era bela, porque era competente, eles estavam desqualificando a mulher corajosa, decidida, determinada, que estava enfrentando aquele espaço, aquela maluquice. E a gente não percebe que, eu digo muito, que a gente, para ter espaço no mundo da política, nós temos que ser 3 vezes mais competentes do que eles. Eu te digo, Manu, que uma das coisas mais
dolorosas que eu enfrentei. Eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E enfrentava, inclusive, a pressão do atual presidente com as suas provocações todas. Teve 2 deputados que me chamaram para dizer, olha, Jô, nós vamos te orientar, porque eu acho que você não vai dar conta de enfrentar essa comissão com essa turma que está aí. Um de esquerda e um de direita, que me chamou. Eu fui a presidente que mais aprovou projetos, que aprovou, inclusive, projetos bastante difíceis, bastante complexos. Fui a que mais dividiu espaços com todos os deputados, mas para eles eu não tinha competência. Capacidade. É incrível. Esse cotidiano. E o teu artigo Mas ficou lindo, Jô. Ficou lindo. Viu? Tá, eu tive muita dificuldade de atender aquilo que a Manu pensava. Mas eu te agradeço muito. Todos nós tivemos muita dificuldade de escrever, Jô. Isso foi algo comum entre todas nós, eu acho, porque é sempre muito dolorido, né? Porque quando a gente percebe como a nossa privacidade, intimidade é utilizada para nos violentar, mexe com a gente, né? Mexe. E eu acho que, para mim, foi difícil falar algumas coisas. Por exemplo, eu falei uma coisa lá do meu partido, de uma experiência que eu tive, que foi, como é que eu falo? O PCdoB é um partido que discute muito essa questão, até por razões programáticas, é obrigado a discutir. Nós estamos fazendo uma conferência, tem um monte de homens discutindo as questões. Mas eu citei aquele caso que, quando eu fui eleita presidente estadual do partido, alguém, era um professor universitário, disse, não, a Jô fica como presidente para dentro do partido. Aqui ela pode ser. Fica o outro companheiro como presidente para fora. É o cotidiano do machismo. Os louros, o homem ficaria. O trabalho e as tarefas, a mulher ficaria. Mas foi também doído falar dessas coisas que a gente São as vive. coisas da nossa rotina, o que foi, meu amor? Os desenhos que tu me fez. Esse aqui tá aqui, ó. Esse tá aqui guardado. Jô, é uma alegria conversar contigo. Uma alegria. Eu tô louca para poder te ver e te abraçar. Saudades. As tuas contribuições ao debate da terceira Conferência Nacional da Mulher têm sido muito importantes. A tua fala sobre feminismo popular, eu aconselhei a todo mundo, distribuí a todo mundo. Beijão, que alegria. Doida para tu vir aqui e a gente sair pelos cafés da noite. A gente vai ter que fazer um lançamento aí festivo. A gente pode fazer, começa no mercado público, tomando um caldinho de feijão, uma cachaça, depois vai para a universidade. Eu estou montando um roteiro, é quase uma culturata de dia inteiro o lançamento do Livre PH. É um lançamentaça. Excelente. Beijos mil para você. Beijo no Duca. Tá te adoro ele, fico curtindo. Sabe como é que é home office? Fica todo mundo passando aqui na porta para ver para ver até quando eu vou com o meu vozeirão. Eles vão me mandando para os cantos da casa, mas a minha voz vai alcançando eles. E Laurinha, amo Laurinha. As meninas daqui que receberam ela, amo ela. E vamos nos encontrar, tá? Beijo. Obrigadíssimo. Beijo. Beijo. Deixa eu ver se a Marina já tá aqui. Vamos ver. Ai, que eu tô... Vamos ver. Meu Deus, gente, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Tá aqui ela, sim. Tu tá aí ainda, Ai, que bom. Agora tu linda, maravilhosa. Espera para dar uma... Tá. Que agora a gente tá com esse formato que cabe 3 na live. Oi, Marina, bem-vinda. Oi, Oi, Jô, tudo bem? Marina, maravilha! Aqui o povo está assim com a maior ciumeira, viu? Porque diz que ver você, tá com você, é uma coisa muito boa. Muito tá bom? Obrigada, Jô. Tudo beijo, de bom para você. E tua mensagem, a terceira conferência, foi muito bonita, muito tocante, muito do teu coração. Muito Viva obrigada, a floresta. Querida. Viva a floresta. Um beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau. Marina. Tchau, Jô. Bem-vinda.
De todas Oi. as minhas convidadas, eu acho que tu é a primeira que pela primeira vez entra nas minhas redes. Olha só, muito É uma prazer, alegria. então. Obrigada pela acolhida e parabéns pela iniciativa do livro. Estava ouvindo as meninas antes, e muito interessante o depoimento das duas. Eu estou tentando te tirar, viu, João Moraes? Estou tentando te dar um off Eu aqui. vou sair para ficar melhor. Fica melhor. Marina, Tchau, querida, gente. obrigada por aceitar o convite para escrever o livro e por conversar com a gente nessa noite, num momento tão difícil, né? A gente já se Sim. encontrou na segunda. Na Uhum. segunda-feira a gente já tinha estado junto. Acho que de todas as semanas, essa acabou sendo a semana mais dramática, mais triste da pandemia, né? Se é que é possível. Como se fosse uma escalada de tristezas, né? A gente vai acumulando elas dentro da gente. É, eu estava falando hoje com a minha filha, com meu marido, né, no almoço, né? Morrer 1.700 pessoas, mais de 1.700 pessoas, é como se caíssem quantos aviões? Essa quantidade toda de aviões que caísse numa média de 200 e poucas pessoas, 300 pessoas, com certeza ninguém estaria andando de avião. A gente estaria buscando outras alternativas para poder andar, não menos de avião. E, no entanto, a gente está vendo isso acontecendo todo dia, num processo crescente, assustador, e uma parte das pessoas continua estimulando o contágio e não se importando em viabilizar as formas de contê-lo, e vindo dos mais altos cargos da República, inclusive do presidente da República, né? E uma outra parte tentando se proteger como pode, mas não tem condição, porque não tem condição de sobrevivência. Então, o nosso país está vivendo uma tragédia que foi anunciada, que nós tivemos tempo de nos planejar, porque estava acontecendo na Itália, estava acontecendo na Espanha, estava acontecendo no Reino Unido, aconteceu como vem acontecendo nos Estados Unidos, e nós estamos agora sendo os candidatos a nos transformar numa situação pior do que a dos Estados Unidos, sem a vacina, sem um comando geral para coordenar a situação de pandemia. Nós estamos entregues à própria sorte. Sem auxílio emergencial para os mais pobres, né, Marina? Que é algo que eu perco noites e noites de sono com as crianças mais vulneráveis, sabe? Porque é uma fantasia imaginar que as crianças mais vulneráveis elas estão protegidas fora da escola, né? Porque as mães delas estão trabalhando, são mães como nós somos, né? E que tem que seguir a vida, as crianças expostas à própria sorte, sem comida, sem e o fim do auxílio emergencial tem um impacto gigantesco sobre essas crianças, né? Porque tem impacto sobre a alimentação dela, que é algo que tu dedica a tua vida, né? Para combater a fome. Então, eu acho que a gente vive e viverá um retrocesso de décadas, né? Eu mesmo nunca fui uma adulta, Marina, que conviveu com crianças na rua. Eu fui uma criança que conviveu com crianças na rua, né? E agora eu olho por toda parte, assim, aqui em Porto Alegre, às vezes eu saio, né? E as crianças nas esquinas, as crianças trabalhando junto com as mães e com os pais, é uma situação muito triste. Mas eu me comprometi que essa live ia ser curtinha, porque essa hora já é a hora que já vai chegando o fim da noite e a gente não pode se expor a um cansaço enorme, né? Mas primeiro eu vou te mostrar, que eu não te mostrei na segundo livro, ó, como ele ficou lindo. Sim, ficou lindo. Parabéns. Ele tá chegando aí já, os tempos. Ok, tô no aguardo. E eu queria conversar um pouco contigo. Eu estava conversando com a Jo, né, sobre esse resgate da perspectiva histórica de agressão às mulheres, porque de um lado é muito positivo que as mulheres mais novas, né, percebam a violência, denunciem, mas eu realmente temo por uma espécie de apagamento de uma história de luta de outras mulheres que vieram antes, que lutaram e que enfrentaram isso, se é que é possível afirmar, porque a gente não tem como hierarquizar violências, mas em condições ainda muito piores, porque quando não se falava, né, quando outras mulheres não protegiam ou não se levantavam, e o teu artigo fala, resgata isso, né? Resgata um processo de violência e de desconstrução política muito intenso que tu viveste. Sim. Eu acho que muito legal
essa abordagem que você está fazendo, Manuela, porque a gente consegue os avanços se a gente tiver uma perspectiva do processo histórico, porque a história é acumulativa. E quando você tem uma visão de que tudo está começando pela primeira vez, é como se fizesse esse apagamento que você disse, e a gente não aprende com os acertos nem com os erros dos outros. Dizem que sábios são os que aprendem com os erros dos outros e estúpidos os que não aprendem nem com seus próprios erros. E é por isso que essa perspectiva de verificar, né, a história no seu processo é muito importante. E essas mulheres pioneiras, eu me sinto de alguma forma, mas antes de mim já tinha aquelas que foram mais, enfim, antecipadoras dos tempos que a gente está vivendo hoje, né? Mas os pioneiros são aqueles que vão na frente. Dizem que os pioneiros vão na frente sem saber se tem água, sem saber se a terra é boa, sem saber se os insetos são peçonhentos, mas eles vão à frente buscando construir os caminhos adiante de si. Né? Aí depois vem os desbravadores, e os desbravadores já são aqueles que perguntam se tem água, se tem terra fértil, se tem chuva no período certo para a plantação. Mas eles não teriam como fazer essas perguntas se não fossem os pioneiros. Eu acho que tu abre essa perspectiva, né? Daqueles que estão desbravando novos horizontes, mas também colocando na cena política da luta das mulheres, né? Aquelas que viveram formas de violência até no espaço, como a Gil acabou de dizer, em que ela achava que estava combatendo a violência de gênero, que estava sendo protegida, porque é algo que é estrutural, é algo que é sistêmico, é algo que as pessoas vão praticando e às vezes nem sabem que estão praticando, e que a gente colocar tudo isso em perspectiva até para que as pessoas possam se perceber e se desidentificar. O processo de desidentificação é sempre um processo inconsciente. E uma vez se desidentificando, diz o Bauman que a gente só pode ter duas atitudes. Ou é a atitude clínica de tomar as medidas no tempo certo, da forma certa, para evitar a continuidade do que causa aquele sintoma, no caso a violência, a discriminação, o silenciamento das mulheres, enfim, a interdição delas nos espaços de decisão, né? Ou você tem uma atitude cínica, que é essa que muitas vezes faz o discurso, mas na prática não favorece as políticas públicas, não cuida para que as mulheres possam ocupar esse lugar, inclusive da sua forma, sem ter que ficar caricaturando a forma patriarcal, cartesiana de fazer política. Nós temos uma forma própria, não é? E a gente expõe aquilo que a gente é. Por exemplo, é muito bonito você dialogando com a tua filha. Eu me lembro que quando eu era senadora, a minha filha Maiara, que agora, enfim, é jornalista também, como tu, né? E mora lá em São Carlos, quando eu ia viajar para o Acre, ela já ficava ali armadinha, né? Não largava de jeito nenhum. E um dia desses eu fui para o plenário e ela queria, porque queria, era uma sexta-feira, uma sessão que tinha 4 gatos pingados, e ela sentou na cadeira do lado e não queria sair. Aí o secretário da mesa falou, me chamou a atenção, peço que retire pessoas estranhas desse plenário, não é? E a menina ficou olhando para mim e não queria sair. E aí eu falei para ele que eu não ia tirar minha filha chorando do meu lado, né? E o guarda teve a coragem de marchar na minha direção para pegar a menina. Aí o Suplicy, o Pedro Simão, que é um querido Pedro Simão, eu acho que eles entraram na cena. Eu não acredito que essa criança seja tratada como um ser estranho nesse plenário. É uma visão que não é capaz de acolher uma mãe, uma mulher com uma filha do lado. Enfim, e todas essas linguagens, não é? Elas são agressivas, elas inibem o processo político, inclusive para as gerações. Tipo, esse não é um lugar bom da gente estar. Minha filha poderia ter pensado assim, ainda bem que ela é uma pessoa super consciente.
e mesmo deforma o imaginário de outras mulheres sobre aquelas mulheres que estão ali, né? Eu lembro que quando eu comecei a militar, eu reproduzia, Marina, absolutamente a ideia de que as mulheres que vinham antes de mim, elas eram aquilo que eu ouvia os homens dizer que elas eram. Então eu realmente achava que elas eram masculinas, e eu pensava assim, eu não quero ser igual aquelas mulheres. E eu não me dava conta que esse meu raciocínio era eu reproduzia a narrativa deles, né? Então eu também tentava me afastar das mulheres e não buscar elementos de conexão. É como se eu não quisesse fazer parte do clube das mulheres, entende? Eu fazia um esforço no meu início na militância política muito grande para ser do clube dos homens, né? Para tentar ser mais parecida com eles. Porque, claro, hoje, né, passados mais de 20 anos, eu olho que isso me protegia, né? Como menina, com 17, 18 anos. Mas essa violência é tão grande que ela deforma, né? Então, eu nunca fiz política sem tu seres a Marina Silva, né? Então, eu sempre já era senadora, eu acho, quando eu comecei a fazer política. E eu vejo fortemente hoje todos os estereótipos com tudo, né? Com relação às tuas características, inclusive de ser uma mulher com uma relação muito linda e muito próxima com a floresta, né? E tudo isso, como foi permanentemente utilizado, não para falar de elementos estéticos teus, mas para te desconstruir como uma grande liderança política, né? Porque essa malandragem, né? Isso não é utilizado, apesar de sempre parecer, para falar de aspectos que são superficiais nossos. São aspectos superficiais nossos para nos minar estruturalmente, para nos combater, né? Isso. E nas campanhas que eu participei para presidente, foi que essa violência veio com muito mais força. Porque eram tomados, né, todos os estereótipos ao mesmo tempo agora, como diz a música dos Titãs, né, para fazer essa desqualificação. Ela é fraca, ela não vai ter força, ela vai ser empichada. Todas as formas de assustar as pessoas para dizer, olha, né, essa pessoa aqui não pode governar um país, não tem competência, não tem força, como se não fosse para governar um país. A gente não precisa de força física, a gente precisa de força moral. A gente não precisa da coragem que usa a violência, a polarização, a mentira, o ódio. A gente precisa da coragem moral, da coragem ética de fazer o que precisa ser feito. Então, e como eu sempre me recusei, né, de rebater na mesma moeda, porque a gente não pode combater aquilo que a gente não quer usando as mesmas armas, sob pena da gente se transformar naquilo, né? Então, isso passa como se você fosse fraca. Tem uma coisa que fazem muito comigo, né? Você me conhece, sabe que eu estou nessa batalha 24 horas por dia. Hoje eu não tenho mandato e eu tenho que trabalhar também para sobreviver. Eu não me aposentei como senadora, ainda vou me aposentar como professora, se Deus quiser. Então, eu tenho que ralar muito, né? E ainda fazer toda a minha militância socioambiental. Mas foram criando, né, uma história de que eu estou sumida. E os grupos que têm força gravitacional, não importa o que eu esteja fazendo. Eu estou aqui e eles estão dizendo que eu estou sumida. Eu acabo de dizer uma coisa, eles são capazes de repetir, copiar o que eu disse e ainda dizer que eu não falei nada sobre aquele assunto. Então, é uma violência do apagamento, da aniquilação mesmo da pessoa, né? E não só da pessoa. Isso acontece não é pela pessoa física, é pela causa que você representa, muitas vezes pelo incômodo que você representa, de querer pensar não a partir daquilo que dizem que você deve pensar, não a partir daquilo que você está autorizado a fazer, mas de encarar a política como um processo vivo, criativo, livre, né? Onde a gente pode, inclusive, ser também frágil, porque essa visão errada de que você tem que passar a ideia de que você é um super ser humano que não adoece, que não entristece, que não fica com fome, que não fica com medo, não é? Essa é uma visão mitificada da política que leva aos estereótipos que nós temos hoje como o Bolsonaro, um presidente que e acha absolutamente masculina, né, Maria? Exatamente, de que não chora, não tem... Enfim, esses estereótipos
ainda bem que está sendo quebrado também no mundo dos homens, que começaram a entender, né, que nós somos atravessados por esses dois universos. Né? Tem muitas coisas do masculino que me atravessam e muitas coisas do feminino que atravessam os homens, e é assim que a gente faz uma sociedade de seres que são ao mesmo tempo singular, né? E ao mesmo tempo com capacidade de se encontrar num espaço comum. Somos seres humanos. E essa atribuição de força e fraqueza talvez seja, ao fim e ao cabo, o que mais afasta outras mulheres da política, né? E o livro fala muito, o meu esforço de tentar sistematizar em artigos de muitas de nós no livro surgiu um pouco por isso, porque eu ouvia muito de outras mulheres, muitas mais novas, mais jovens que eu, dizendo que não teriam a minha força. E eu ficava imaginando assim, por qual razão elas acham que eu sou forte, né? Porque eu não choro na frente delas, porque eu venho para casa chorar quando acaba, né? O espancamento virtual, ou no debate, ou a forma vil e baixa com qual eu sou atacada. E cada vez que eu ouvia que eu era forte, aquilo começou a me dar uma reação contrária, que era para soar elogioso, me doía, Marina, que é exatamente o que tu falas, né? Porque esse lugar da fragilidade, não é da fraqueza, né? Da fragilidade, quando ele é tirado da política, ele afasta a maior parte das mulheres que tem uma forte vinculação com o afetivo, né? Não desde o ponto de vista da exploração, não é nesse sentido que eu falo, mas desde o ponto de vista da preservação das relações afetivas, humanas, solidárias, né? Aí as pessoas olham e falam, bom, se aqui não tem gente frágil, se aqui só tem os fortes, os que não choram, né? As especiais, é um mundo das mulheres especiais, esse mundo não é para mim. E por isso que eu achei tão importante falar sobre violência política de gênero, porque poderia ser um detalhe, né? Mas no Brasil de hoje é a rotina das pessoas que querem, ou que tentam, que pensam em fazer política. Sim. Sim. Eu acho que essa coisa de você passar essa visão de super-herói, né? Ou de que você é um ser especial, você conseguiu, e se você alimenta isso, você cria uma coisa que na psicopedagogia, eu tenho formação em psicopedagogia, a gente chama, com os conceitos da argentina Alicia Fernandes, de inibição. Na educação, a gente chama de inibição cognitiva. E quando você tem aqueles pais que são super, 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 que os filhos dizem, eu nunca vou ser isso. E aí você cria uma espécie de inibição cognitiva na criança. Na política, se a gente entra nesse jogo de ser mitificado, a gente cria um processo de inibição política nas mulheres que estão acompanhando. Poxa, então se eu não sou desse jeito tão especial, mas, primeiro, tudo na vida é uma aprendizagem. Segundo, não é? A gente ter coragem não é que a gente não tenha medo, não é? Ter certezas não é que a gente não tenha dúvidas, não é? Ter, digamos, ousadia não é que a gente também, às vezes, não pense em se ausentar, mas é ter o compromisso. Eu tinha muito medo quando eu ia para Chapuri, eu sabia que tinha os jagunços, que assassinaram tantas pessoas do meu 17 aos meus 28 anos, que foi quando o Chico Mendes foi assassinado, eu vi ser assassinado, mais de 6 pessoas, né? O Chico Mendes, o Ivaí Gino, o Calado, o Wilson Ribeiro, o João Eduardo, enfim, o Elias, muitas pessoas. E, imagina, uma mulher jovem com 2 filhos, que tinha que pegar um ônibus numa estrada de chão batido, que ficava 3 dias até chegar no local, passando pelo meio da jagunçada, eu tinha muito medo. Agora, o que me fazia ir era o compromisso, né? O compromisso é sempre maior. Quem é que diz que você que foi candidata a vice-presidente, tão jovem, candidata a prefeita, que a gente não fica ali diante de todo esse paredão, de tantas barreiras que são colocadas diante da gente de forma completamente díspare, nesse ethos machista, patriarcal, que a gente não fica, mas a gente tem compromisso, inclusive de quebrar esses estereótipos. E é isso que eu tenho feito, da minha forma, né? Eu sempre digo que eu sou uma mantenedora de utopias, título que a gente se dá não tem valor, né? Porque é a gente mesmo que se dá, mas eu digo, já que eu não tenho dinheiro para ser mantenedora de
grandes instituições de pesquisas, de grandes projetos artísticos, culturais, eu vou ser mantenedora de utopias, né? Que a gente possa dar continuidade a ser uma espécie de placenta, uma superfície de sustentação para que outras lideranças, como você e tantas outras que estão pelo caminho, Áurea, Tabata e tantas que vêm aí, possam se colocar na cena política. Hoje, a política é completamente diferente de como começou o meu tempo. Eu fui percebendo isso de alguma forma e fui verificando que o ativismo hoje ele é muito mais horizontal e muito mais parecido com o feminino. As mulheres têm mais facilidade de compartilhar a autoria, a realização, o reconhecimento daquilo que elas fazem. E esse mundo em crise econômica, social, ambiental, ele precisa cada vez mais de um processo de lideranças multicêntricas, que não vem para fazer para as pessoas, mas com as pessoas. E quando a gente age dessa forma, não, você é fraco, você não tem comando, você não serve. Mas muito pelo contrário. Essa é a potência da transformação do século XXI. Marina, é uma alegria sempre conversar contigo. Eu poderia ficar horas e horas te ouvindo e tenho certeza que o pessoal do meu Instagram também, porque tu consegue ser uma mantenedora de utopias, né? Tu te deu o título, mas é um título que tu sustentas e quando tu falas, tu expressas e tu nos esperança também, né? Essa semana para mim foi bem difícil, talvez tenha sido eu compartilhei isso naquele debate de segunda, né? A primeira vez que eu pensei assim, não existe como a gente olhar para o futuro, porque o presente é um buraco que a gente tem que conseguir atravessar. Mas tu sempre nos coloca nesse lugar de esperança, né? De esperança com luta, claro, né? Porque esperança contemplativa não muda a realidade, né? Eu só Obrigada tenho por que estar aqui com a agradecer. gente. Eu que agradeço, parabéns pelo livro, pelo seu trabalho, pela liderança que você é. Né? Esse é um momento de duplo luto, é o luto da pandemia, é o luto da destruição da Amazônia, do Pantanal. Né? Eu fui ministra do Meio Ambiente, a gente fez um trabalho que conseguiu reduzir desmatamento em 83% por 10 anos. Nós fomos responsáveis por ter criado mais de 80% de todas as áreas protegidas do mundo, de 2003, quando eu assumi, a 2008. E o governo Bolsonaro, em um ano, o ano de 2019, foi responsável por 1/3 das florestas virgens que foram destruídas no mundo. Né? E isso dá uma tristeza, mas, ao mesmo tempo, dá essa força de que a gente não pode esmorecer. Né? Eu sou mantenedora de utopia porque eu tive bons mantenedores de utopia. Eu tive Darcy Ribeiro, eu tive Florestan Fernandes, eu tive Edgar Morin, eu tive tantas pessoas maravilhosas. Eu sou também uma pessoa que tem fé, né? Tive Madre Teresa de Calcutá, eu tive tantas pessoas que me inspiraram, né, para poder ser os meus mantenedores de utopia. Eu digo, agora eu quero ser também. Que bom, tá conseguindo. Um beijo bem grande, Marina. Um beijo, Manu. Fica com Obrigada. Deus. Fica com Deus, você também, tá? Fica Parabéns. com Deus. Um beijo, obrigada. Beijo, tchau. Gente, tava legal a nossa live de hoje, né? Eu tô vendo vários comentários de vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo. O Instagram se mudou todo. Eu não consigo. A Marina tá tentando sair. Eu tô tentando